Do saldo positivo de 12.265 vagas com carteira assinada abertas em 2012 no Estado, o setor de comércio e serviços respondeu por 11.621 novos postos, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O setor do comércio abriu um total de 6.168 e o setor de serviços veio logo atrás com 5.453 novas vagas. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, recebeu associados esta semana para o workshop sobre as tendências mundiais do setor varejista. A CDL mostrou que foi apresentado na 172ª National Retail Federation 2013 e na feira Retail's Big Show, realizado entre 13 a 16 de janeiro último. Voltamos à nossa entrevista, meu caro doutor Geraldo Ferreira. O que fazer para que os estados e municípios demorem menos repassando recursos para os hospitais? Era para ser automático, né, Nelson? A verdade é que as compras, elas teriam dois mecanismos. Uma, que é adotada no Rio Grande do Norte, é a centralização, através da Unicat. O outro mecanismo, para pequenas compras, são repasses para os hospitais. Qualquer um dos dois pode funcionar adequadamente. O que acontece é que nem a Unicat tem os medicamentos suficientes para fornecer aos hospitais e nem os recursos são passados para o hospital para essas compras serem feitas. Então, está aí, por exemplo, essa semana, a denúncia, 60% dos itens necessários ao alforje do gel estavam faltando, estavam ausentes, né? É preciso o seguinte, que os recursos orçamentários, porque não é feito um orçamento todo começo do ano, para a saúde vai isso, vai para aquilo. Então, é preciso que esses orçamentos não sejam desviados do seu destino. Desviado, que eu estou dizendo, não é só pela corrupção, não. Às vezes são obras paralelas. Muitas vezes os recursos que são para assistência são feitos para fazer saneamento, para construções. Ou seja, assistência é uma coisa e investimento é outra diferente. O desvirtuamento de encaminhamento de recursos, isso é péssimo. O doutor Álvaro, a gente falou sobre o SUS, agora eu queria, de forma bem mais objetiva, o modelo do SUS é bom para o Brasil? O modelo do SUS é tudo o que se quer para a assistência do cidadão. Voltamos. Então, nós temos hoje no SUS excelentes profissionais com uma capacidade de trabalho extremamente reduzida, porque não se tem como trabalhar. Exemplo, o interior do Estado. Hoje nós vemos uma presidente da República querendo trazer médicos de fora, onde nós temos médicos e temos o maior número de faculdades formando médicos. É o segundo maior país no mundo. Vem a Índia e depois o Brasil. Nós temos mais faculdade que a China. Então, mas como o médico vai trabalhar no interior? Eu sou natural de uma cidade do interior, como o doutor Geraldo, e lá tinha um hospital que não tem mais, tem um posto de saúde onde o médico não pode trabalhar. Que modelo de SUS é esse? Depois, há um grande equívoco entre a medicina de média, pequena, média e alta complexidade, onde deveria ser distribuído isso de forma precisa. Quem faz pequena, aí nós teríamos uma grande rede no país que possibilitava a pequena complexidade, a média, que são cirurgias como vesícula, apêndice, etc., catarata, né? Que tem pessoas aí que estão há anos com a sonda uretral. Que SUS é esse que nós estamos? E a alta complexidade, que custa caro, e essa deveria sim ser regulamentada, que foi feito também de forma equivocada, onde quem sofre é a população. Eu só queria terminar esse raciocínio com uma frase. Na minha área, que é a área de marca-passo, tem um marca-passo que trata a insuficiência cardíaca e que o governo se contenta que esses pacientes tenham morte natural, mas eles não têm acesso ao tratamento. Que SUS é esse? Geraldo, duas perguntas numa só. O que é que você acha sobre
a questão da terceirização dos médicos e também da importação de médicos, como falou Álvaro há pouco. Perfeito. A terceirização, existem dois modelos, né? Existe um modelo imoral, que a gente chama, que é o Estado construir estruturas, como UPAs, AMES, ou como esse hospital propalado pelo governo do Estado, que vai construir, e chamar uma empresa para gerir esse hospital, uma empresa privada, e jogar os recursos na mão dessa empresa. Isso aí se chama patrimonialismo, é a velha forma do sistema privado se apropriar dos bens públicos e lucrar com isso. Isso é errado. Agora, a terceirização de uso do sistema privado, que é prevista na Constituição, ou seja, existe aqui vários hospitais, Hospital do Coração, Promatre, né, São Lucas, que fazem procedimentos de alta complexidade, os hospitais ortopédicos, né, o o médico cirúrgico, o memorial, e esses hospitais são fundamentais. Então, a terceirização de serviço, a compra de serviço à rede privada, neste caso, é bem-vinda. Por quê? Porque o poder público não possui em sua rede. Agora, construir e entregar ao setor privado, isso aí é imoral, né? Não há possibilidade. Quanto à importação de médicos, eu dei uma resposta assim, perguntaram, há uma sugestão aí do secretário, inclusive do local, né? Isso aí é uma sugestão cretina, né? E porque, na verdade, o Brasil tem número suficiente de médicos competentes, habilitados, qualificados, concursados para a rede, né? Ninguém vai garantir que um médico venha de Espanha ou Portugal para aceitar as condições de trabalho aqui. Então vamos trabalhar com o nosso povo, né? E pagar adequadamente e valorizá-los, que eles vão dar conta do recado. Ô Álvaro, você que presidindo a Associação Médica percebe que a governadora, sendo médica, ela tem hoje um pouco de problemas com a própria classe. A pergunta é o seguinte: haveria tempo dela recuperar essa imagem e esse prestígio junto aos colegas? Sim, sim. Eu acho que sempre há tempo. Tanto o sindicato, como o CRM, quanto a Associação Médica, a nossa função maior é o diálogo. A nossa função maior é fazer com que, junto com o governo do Estado e as prefeituras, nós possamos dar à população o que ela necessita, que é a saúde. Então, para nós, é obrigação o diálogo. E todos nós estamos abertos. Eu sou amigo pessoal de Dr. Geraldo Ferreira Filho e de Dr. Jean Carlos, onde essas três entidades estarão sempre abertas, e a Associação Médica, em particular, que tem uma função mais amistosa, científica e não vinculada ao setor público, mas ela tem que desempenhar o seu papel. Nós somos responsáveis pelos honorários e lutas do setor privado, mas nós somos médicos e nós tratamos de vidas. E nós estamos abertos, é só a governadora abrir ou continuar o diálogo. Sem dúvida. Agora, Geraldo, a propósito de diálogo, há 9 meses que os médicos estão em greve. Você chegou até a anunciar que isso era uma greve moral. Interessante, inclusive, o termo. A pergunta é a seguinte: 9 meses, a propósito do diálogo, por que é que está faltando o diálogo entre o governo e a classe médica? E por que é que está faltando esse diálogo? Já que é dito aqui, com todas as palavras, que vocês estão abertos para o diálogo. Álvaro colocou muito bem, e é função nossa. Por exemplo, o sindicato, quando a governadora colocou uma nota dizendo que interrompia ali as negociações, e foram me perguntar o que eu achava disso, eu disse: não existe interrupção de negociação, porque senão a gente perde o sentido da existência. O governo existe para negociar continuamente com a sociedade. E nós, instituições, Sindicato Médico, por exemplo, a nossa função é mediar crises. Aí depois se diz: há uma crise entre o sindicato e o governo. Não há crise nenhuma entre sindicato e governo. Há uma crise na saúde pública e uma dificuldade do governo entender a demanda dos médicos. Não é a demanda do sindicato, é dos médicos, né? Agora, inegavelmente, há um estilo de governar que não é afeito, não é acostumado com a convivência com os movimentos sociais. Talvez porque ele venha do interior, né? Esse estilo de governar vem de Mossoró, que é uma cidade progressista, né? É uma cidade importante, mas o estilo é diferente.
Natal é uma cidade mais aberta, os movimentos sociais aqui são mais organizados. Então, o governo tem uma dificuldade muito grande de aceitar críticas, tem uma dificuldade muito grande de reconhecer erros. Eu vou lhe dizer, por exemplo, o que aconteceu aqui esta semana, né? Houve uma decretação de prisão de 2 secretários do governo e a convocação da governadora para depor, né, a respeito dos planos de cargo que ela não queria cumprir. Pois bem, o que é que caberia ao governante? Dizer, não, eu aceito, já implantei, etc, etc. Não. O que o governo fez? Pegou o cabo do chicote, aí mandou Miguel Josino para Brasília para entrar com a ADIM, ação de inconstitucionalidade. O governo está vamos dizer, se comprometendo muito. Ele está, assim, chegando num ponto de inflexão que daqui a pouco vai ser muito difícil ele recuperar a credibilidade diante da opinião pública. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.